vou dar um exemplo, Galileu. Muita gente fala, porque a igreja é Galileu. Cara, o que aconteceu com Galileu foi o seguinte, ele postulou uma teoria que para muitos era, assim, correta e para muitos era errada. A igreja não teve problema nenhum com a teoria do Galileu. Até porque a teoria do Galileu tinha sido antes postulada pelo Copérnico, que era padre. Então, assim, a igreja não tinha... Bom, Copérnico nunca sofreu nenhum processo da Inquisição. Então, assim, a igreja condenou Galileu por outros motivos. O Galileu, ele era próximo ao Papa e ele resolveu que tinha que espizinhar o Papa, tinha que ter direitos diferentes. E ele começou a falar, né? Ele começou a falar, eu descobri uma teoria que pode acabar com a fé em Cristo, que pode acabar com a igreja. Então, mal ou bem, ele meio que foi arrogante com aquilo. Ele foi julgado por esta afirmação, de que aquela teoria que ele descobriu provava que Deus não existe. Então, ele foi julgado por isso. E a condenação do Galileu, que todo professor de história fica de mimimi, a condenação do Galileu foi a viver na casa dele, a casa dele é um castelo, foi para viver na casa dele podendo sair para trabalhar. Então, assim, cara, a condenação do Galileu foi melhor do que a minha vida. O cara estava preso num castelo, podendo sair quando quisesse, cara, que pena. Então, é isso, a igreja fazia isso. Então, o tribunal da Inquisição foi isso. Puramente, a história é essa. Mas por que você aprende que foi ruim? Porque, primeiro, houveram abusos mesmo, então houve quem se aproveitasse desse mecanismo para condenar pessoas sabendo que elas seriam presas ou mortas. Houve locais em que o clero local ordenou mortes, então realmente houve problemas, tá? Mas não na proporção que se conta por aí. Se conta por aí que a igreja matou 2 milhões de pessoas. Para você matar 2 milhões de pessoas com fogueira, você ia ter que estar acendendo, se você fizer uma conta, vai dar isso que eu estou falando. Você ia ter que estar acendendo uma fogueira da Idade Média até hoje de 5 em 5 minutos. Não dá. Tá? Então, assim, não existia arma de fogo. Se existisse, era mole, metralhadora, vrau, resolvia. Mas fogueira não dá. E um outro detalhe, o que suja mesmo a Inquisição é a Inquisição Espanhola, que é uma outra Inquisição e que não era ligada à Igreja Católica. Tá? A Inquisição Espanhola foi feita pelos reis católicos. O que aconteceu lá? Estou dando a resposta longa, né? Mas isso é legal. O que aconteceu lá? Os muçulmanos tomaram a Península Ibérica. E, cara, não foi bobagem. Os muçulmanos demoraram 800 anos para serem expulsos de lá. Cara, você imagina o que é você, como povo, entrar em guerra e durante 800 anos sofrer o domínio dos muçulmanos. O que aconteceu? Tinha uma galera que apoiava os muçulmanos. Como é que era a ordem da sociedade? Os muçulmanos reinavam, os judeus, que o muçulmano não estuda. Eles não são exatamente inteligentes na técnica. Por quê? Porque Alá não é previsível. Se não é previsível, não adianta eu estudar. Não existe a ciência. Então, o muçulmano, ele cuidava lá da terra. O judeu fazia tudo que era técnico. Era o médico, era o agricultor, era o cara que precisava de técnica, era o judeu. E o espanhol se ferrava, era o escravo. Quando a Península Ibérica foi retomada pelos espanhóis, os mouros, que são os muçulmanos, foram expulsos. Porém, os judeus foram permitidos de ficar e os mouriscos, que são os filhos dos mouros originais, também foram permitidos ficar. 200 anos depois, começou a ter um conluio entre judeus e mouriscos para retomar a Península Ibérica. Os reis católicos, já escaldadaços com isso, falaram, cara, não vou passar mais 800 anos para tirar esses caras daqui. Então expulsou sumariamente todos os mouriscos e disse aos judeus, vocês podem ficar desde que vocês se convertam. Eu não vou mais admitir vocês aqui. Ou vocês se tornam católicos ou tchau, rua. Então começou a ter um movimento muito forte de conversão de judeus, mas era um movimento falso. Eles não se convertiam de verdade. Aí os reis católicos fizeram o quê? Vou fiscalizar essa conversão. E aí criaram o Tribunal da Inquisição. Para quê? Para verificar os cristãos novos, para ver se os caras eram cristãos novos mesmo ou se estavam mentindo. O problema é que começou assim, desse jeito. Só que começou a virar um tribunal de vingança, porque se você não é cristão novo, você é um judeu traíra, então eu vou te matar. E aí matava. E começou a matar muita gente.
Dali a 20 anos a coisa degringolou e os reis católicos começaram a matar todos os inimigos políticos do reino, independente deles estarem nessa treta da retomada ou não. Então foi uma Inquisição violentíssima, mas ela nunca teve anuência de Roma. O que aconteceu é que Roma publicou 3 bulas contra essa Inquisição, mandando fechar a Inquisição, mas Roma foi obrigada a recuar. Por quê? Porque essa era a época da última onda de invasões bárbaras na Península Italiana, e quem guardava Roma era a esquadra espanhola. Então, assim, ou você recua, ou eu tiro a esquadra daqui e tchau Vaticano, tchau Papa. Então, assim, foi um contexto muito complicado e a Inquisição Espanhola foi uma Inquisição fora de controle. Foi essa Inquisição que deu má fama para a Igreja Católica. Mas, mesmo ela tendo sido a pior, assim, proporção, quantas pessoas? As Inquisições não espanholas não chegaram a 100 execuções. Tá? Não tem nem 100 execuções. A Inquisição espanhola talvez chegue a 1000. Então, assim, não é um número estratosférico. 1000 pessoas, matar 1000 pessoas é uma desgraça. Mas não é 2 milhões, como falam por aí. E quantos anos durou? Teve muita coisa pior. Teve. Quanto tempo durou a Inquisição Espanhola? Foram séculos? Foram décadas? Foi, acho que 150 anos, cara. Então foram 1000 pessoas em 150 anos? Foi um belo estrago. Não é um número estragado. O traficante mata mais, mas a igreja não poderia matar ninguém.